Olá, gente. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho com vocês algumas dicas que eu também preciso colocar em prática. Eu sempre falo que nem tudo aquilo que eu sei na teoria, né, é fácil a gente colocar em prática. Mas a gente vai continuar, então, falando sobre as funções executivas. Então, vamos relembrar o que são as funções executivas. Elas são habilidades cognitivas que dão suporte e regulam os nossos pensamentos, comportamentos e emoções, tais como aquelas que envolvem a linguagem, a memória, o raciocínio. Elas nos permitem interagir com o mundo à nossa volta de forma adequada e adaptativa, não é? Então, a gente tem aí os autores, a maioria deles concorda com essa divisão aí das habilidades das funções executivas. Planejamento, meta, organização, evidenciar. A gente vai falar sobre cada uma delas ao longo do ano. Já falamos sobre meta, e hoje o nosso desafio, então, é falar sobre planejamento. Como a gente definiria planejamento? Planejar, então, é elaborar a sequência de ações para cumprir o que foi estabelecido. E por que é muito importante a gente, então, pensar sobre isso? Crianças que tenham dificuldade de planejar, elas não têm muita noção do tempo necessário para realizar uma atividade e aí acabam fazendo as coisas de maneira aleatória. Planejar também é muito importante para que a gente possa se expressar, seja de maneira oral, seja de maneira escrita, porque a gente precisa organizar os nossos pensamentos. Na vida acadêmica, por exemplo, lá por volta do 4º, 5º ano do ensino fundamental 1, as crianças começam a ter trabalhos onde os prazos são maiores, não é? Então, elas podem ali praticar isso de dividir a tarefa em etapas. Então, isso também é feito de maneira acadêmica e pensada para ajudar as crianças com essa habilidade. Então, isso é muito, muito importante. O planejamento, ele vai facilitar a nossa execução. Então, é muito importante. Agora, as crianças nascem com essa habilidade? Não. Não é? Então, nós, especialmente com as crianças pequenas, adultos, precisamos emprestar o nosso cérebro para as crianças, uma vez, como a gente já falou aqui, que a região cerebral é uma região frontal, aqui o lobo frontal, que cuida dessa parte das funções executivas, ele é a última parte do cérebro a ser formado. O cérebro vai se formando assim de trás para frente, não é? Então, lá por volta dos 25 anos, essa região aqui está mais madura, então a gente também não pode exigir que uma criança planeje e organize como um adulto, porque o cérebro não está maduro o suficiente. Mas nós, adultos, então, precisamos contribuir para isso, certo? Então, a gente vai pensar aqui rapidamente em algumas dicas para que a gente ajude as nossas crianças. Então, a primeira dica é muito simples. Nós precisamos ser um bom exemplo. Exemplo a gente sempre é. Ou a gente vai ser bom exemplo ou mau exemplo. Então, nós precisamos mostrar para as nossas crianças que nós somos pessoas que planejam, não é? E elas vão ver isso. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas que buscam ajuda para as suas crianças, apenas uma reorganização da rotina, uma reorganização familiar, contribui com quase 100% do nosso trabalho. Por isso que a gente, quando vai trabalhar com uma criança em consultório, não é? Seja o consultório do psicopedagogo ou do psicólogo, o trabalho é feito com a família, porque a gente, então, precisa analisar se essa desorganização ela não está relacionada com a família. É um segredo aqui. Na maioria das vezes está. Então, nós adultos precisamos ser um bom exemplo. Certo? É muito importante a gente estabelecer rotinas. Gente, isso ajuda demais, né? A rotina, a gente também já falou isso aqui logo lá no início aqui da minha participação nesse quadro,
que a rotina ela vai criar uma estrutura que a criança vai levar para a vida toda. Isso acalma a criança, a rotina dá segurança. E o que é essa rotina? É ali o planejamento do dia. Quando a criança entra na sala de aula, na educação infantil, por exemplo, a professora vai colocar lá, o professor vai colocar o que a gente vai fazer hoje, né? Então, essa rotina, ela é fundamental. Crianças precisam de rotinas. Dormir na mesma hora, almoçar na mesma hora, jantar na mesma hora, brincar na mesma hora. Pode parecer uma coisa assim muito, muito fechada, mas cada um sabe a sua rotina. Claro que isso tem que ser flexível, mas essa rotina ela é fundamental para ajudar as nossas crianças a planejarem melhor as coisas. Nós precisamos também incentivar as crianças a usarem calendário, agenda. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu também trabalho em escola e é muito comum a gente ver famílias que nem leem a agenda das crianças. A professora coloca um recado e a agenda ela é um meio de comunicação da escola com a família. Mas as famílias, e aí, um outro parêntese aqui, principalmente os pais, homens, não participam dessa vida escolar não olhando a agenda. Então, quando eu chego em casa, né, quando a criança chega em casa, eu falo, deixa eu ver a sua agenda, o que a gente tem para hoje, quais são as matérias que você vai ter amanhã. Isso tudo ali, eu estou mostrando para a criança como aquele recurso ele é importante para a gente planejar. Então, a agenda também ela é um planejamento. Ali a criança vai saber qual é o dever de casa, né? Então, chegou, o que você tem para fazer hoje? Isso é planejamento. Então, nós precisamos incentivar as crianças a usarem esses recursos. Agora, quando a gente vai ensinar uma criança funções executivas, né, e coisas que a gente quer ensinar, a gente não vai sentar a criança, olha, senta aí que eu vou conversar com você sobre o planejamento. Planejamento é muito importante? Claro que não. A gente vai ensinar, primeiro com o nosso exemplo, mas a gente também vai ensinar brincando. A criança aprende brincando. Então, existem muitas brincadeiras, muitos jogos que podem ajudar as crianças a desenvolverem essa habilidade do planejamento. Por exemplo, quando você vai brincar de cozinhar, você vai mostrar para a criança que você vai seguir uma sequência, receita, né? Então, você antes de fazer, vou falar aqui um brigadeirão, que é uma coisa fácil de fazer, existem poucos ingredientes. Quem quiser a receita, depois me manda uma mensagem, fica delicioso, 8 minutos no micro-ondas. Você vai mostrar para a criança, olha, aqui a gente precisa de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 3 ovos, porque se você não planejou, já pegou o liquidificador, colocou em cima da mesa, quebrou o ovo, e você fala, aí não tem manteiga, e não tem leite condensado, desperdiçou o ovo, porque você não olhou ali o planejamento. Então, essa é uma atividade que ajuda a criança a entender a importância do planejamento, porque ele vai facilitar a execução. Então, o jogo de xadrez, por exemplo, que trabalha o controle inibitório, a criança tem que esperar a sua vez, ela tem que planejar a jogada pensando não só na movimentação dela, mas no que o outro vai fazer, e aí para crianças, né, um pouco maiores. Mas então, gente, isso é muito importante. É muito comum que adultos e crianças que tenham TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tenham alguma disfunção executiva. Então, as avaliações podem mostrar isso, mas isso é importante para todo mundo e para a vida toda, né? A gente viu uma rotina muito atarefada, faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia é muito comum que as crianças façam 1000 atividades, então a gente também precisa repensar isso. A gente ocupa todo o tempo da criança, ela não tem tempo nem para pensar o que vai fazer, não tem tempo de brincar. Então, ficam aí essas dicas. Hoje eu tentei falar um pouquinho mais rápido, porque eu estava falando muito aqui, atrapalhando o que vinha depois. Então, eu vou ficar por aqui. Se você tiver
Alguma dúvida, você pode mandar aqui, olha, esse é o Instagram, psicoevida.dequi. Se você ainda não segue, pode nos seguir lá, pergunte lá, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, um beijo, Deus abençoe, dê sabedoria, paciência, que você se pergunte o que você pode fazer para contribuir, porque, como eu falei, muitas vezes o trabalho é mais nosso do que da criança, mas também sei que não é fácil. Então, que Deus te fortaleça, te abençoe, te guarde, te encha de saúde física e emocional e de sabedoria para que você possa cuidar das crianças que Ele tem colocado à sua volta. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.